Bitcoin, o que é, como funciona, será que vale a pena? Do que se alimentam, aonde vivem ou aonde estavam escondidos? Hoje nós vamos falar sobre Bitcoin, o que são essas moedas, como funcionam. Eu quero trazer algumas considerações muito importantes, não simplesmente sobre a moeda, mas sobre o mercado também. Então, se você gostou do tema, fica até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos! Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero e já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos Balangandã para não perder nem o vídeo. Estou soltando vídeo todas as semanas, aos domingos e às quartas-feiras, sobre investimentos e educação financeira. Então não se esqueça de se inscrever para não perder o conteúdo. E também já te peço, curta e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com os amigos, com a família. Além de você estar ajudando demais o canal, você estará me ajudando muito. Você também estará compartilhando educação financeira com as pessoas que você acredite que precisam desse tipo de conteúdo, beleza? Hashtag obrigado. Você já reparou que a grande maioria dos investimentos, eles são muito mais falados ou ficam muito mais na moda quando eles já se valorizaram em demasiado ou quando já caíram muito, e aí entram os influencers, e aí entra a mídia em geral, debatendo e falando sobre aquele tipo de ativo, sobre aquele tipo de investimento. E a mesma coisa, não é nada diferente, junto às criptomoedas também, incluindo, logicamente, o Bitcoin. Então não tenha dúvida, se o Boni está falando de Bitcoin, é porque tem algo a mais no mercado. Mas mais do que incentivá-lo a investir na moeda, eu quero fazer você pensar, eu quero que você pense se ele fará sentido na sua carteira ou não. Para isso, deixa eu só te dar um overview. Anos atrás, o Bitcoin estava muito falado, inclusive teve até reportagem no Fantástico, se eu não estou enganado, falando dessa moeda. Por quê? Porque no fim de 2015, a moeda, o Bitcoin, valia 1,3 mil reais, R$ 1.300. No fim de 2017, a mesma moeda, o mesmo Bitcoin, estava valendo 65 mil reais. Um Bitcoin, 65 mil reais, uma valorização de 4.900%. Aí houveram as mais diversas histórias de pessoas que ficaram milionárias com o Bitcoin. Antes de tudo, não quero que você se assuste com o valor de 65 mil reais. Que se você quiser realmente investir em Bitcoin, você pode comprar uma pequena fração dessa moeda. Você não precisa comprar o Bitcoin inteiro. Só que o que acontece? 65 mil reais era a cotação do Bitcoin fim de 2017. No início de 2019, houve uma queda desenfreada da moeda e muita gente que entrou atrasado no mercado perdeu dinheiro e bastante. Dos 65 mil reais que valiam um Bitcoin, ele passou a valer 12 mil reais, uma queda de 81%, fim de 2017 para início de 2019, um ano e pouco. Pesado, né? Só que as pessoas esquecem disso. Primeiro, as pessoas tendem a querer colocar a ganância à frente da razão, e outra, que o tempo nos faz ter uma certa miopia do passado. E o que aconteceu? Esse mesmo Bitcoin, que estava a 12 mil reais no início de 2019, pasme, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 19 de novembro de 2020, está custando uma bagatela, um Bitcoin, de 95 mil reais. Uma alta de 654% e está virando febre novamente. Então nesse vídeo eu quero explicar o seguinte: o que é o Bitcoin, algumas características que eu julgo muito importantes a se saber, como comprar um Bitcoin e, por último, qual a minha opinião frente a essa moeda, tá bom? Primeira coisa, o que é o Bitcoin? Bitcoin nada mais é do que uma moeda, assim como você tem o real, assim como você tem o dólar ou qualquer outra moeda que você conheça. É uma
moeda, mas é uma moeda digital, uma moeda virtual, ou seja, ela não existe fisicamente. Se te parece algo estranho esse conceito, você precisa refletir o seguinte: hoje, os meios de pagamento que a gente possui já são praticamente quase que virtuais na totalidade. Quando você olha o dinheiro na sua conta bancária, você simplesmente vê um número. Você não tem a garantia que realmente existe aquele dinheiro lá no banco. Quando você está fazendo uma transação via PicPay ou qualquer outra carteira digital, você está transacionando o quê? Números. Você não está manipulando o dinheiro. Então hoje, grande parte das nossas negociações já são virtuais, já são digitais. Logicamente você tem reservas, você tem dinheiro por detrás, mas para nós, hoje a grande parte das transações, dos meios de pagamento já são digitais. Então o Bitcoin nada mais é do que uma moeda virtual, beleza? E depois do Bitcoin surgiram outras moedas, como a Ethereum, a Litecoin e outras. Existem várias, inúmeras moedas digitais hoje, cada uma com seu projeto, cada uma com seu propósito, cada uma com suas características. Aqui nós estaremos focando na grande parte em Bitcoin. E agora eu quero trazer alguns conceitos que eu acho importante a se saber sobre essas moedas, sobre o Bitcoin, se compararmos às moedas tradicionais. Primeiro, a impressão limitada ou impressão ilimitada, dependendo do ponto de vista. Se nós compararmos ou se nós analisarmos real e dólar, são o que nós chamamos de moedas fiduciárias. O que são moedas fiduciárias? Primeiro que elas não possuem lastro, elas não possuem segurança por detrás. Se hoje todos os brasileiros corressem ao mesmo tempo solicitando saques nos bancos, não seria possível, não teria dinheiro para todos, porque não existe lastro. Ou seja, o mercado é baseado em confiança. O mercado confia que os bancos, que o Banco Central, que o governo honrem as suas dívidas. E quando há uma crise, quando há uma quebra de confiança, existe uma possibilidade de uma crise, que é o que aconteceu, por exemplo, em 2008, lá nos Estados Unidos, na crise do subprime, quando o mercado perdeu a confiança da liquidez junto aos bancos de investimento, junto às seguradoras, e correram solicitar saques dos bancos. E os bancos não tinham liquidez, não tinham dinheiro. E aí é onde eu quero chegar, que o governo fez o quê? A impressão de moedas. Para não quebrar o mercado, o governo imprimiu mais dólares, porque não tinha liquidez. O mercado estava sem dólares, então o governo imprimiu mais moeda. E quanto maior é a impressão de moeda, quanto mais moeda eu tenho no mercado, quanto mais dólar eu tenho no mercado, quanto mais real eu tenho no mercado, a moeda tende a se desvalorizar. Tenho muita moeda, muita oferta, muita moeda, pouca demanda, pouca gente comprando, a moeda desvaloriza, tá? E isso aconteceu também agora no caos de 2020. Os Estados Unidos fizeram novas impressões de moeda, o Brasil fez novas impressões de moeda, tudo pelo risco da liquidez, pela falta de segurança, falta de confiança no mercado. Ou seja, com o passar do tempo, com essa impressão ilimitada de dinheiro, os dinheiro, tanto dólar quanto real, tendem a ficar cada vez menos valiosos, tendem a se desvalorizar cada vez mais. É um risco, tá bom? Boni, onde é que entra o Bitcoin no meio dessa história? Então, o Bitcoin, desde o seu início de projeto, desde a sua concepção, foi definido que existiriam no máximo 21 milhões de Bitcoins, nenhum a mais, no máximo 21 milhões de Bitcoin. Então você pensa assim, se eu tenho aqui a minha oferta de moeda travada, 21 milhões de Bitcoin, e eu tenho cada vez mais pessoas interessadas por comprar essa moeda, mas continua em 21 milhões de Bitcoin, o que acontece com a cotação dessa moeda? Ela tende a se valorizar, ela fica mais valiosa. E isso acontece também com o ouro. O ouro também é escasso, então quanto maior a demanda por ouro, e como o ouro é escasso, eu não consigo ficar produzindo o ouro também se valoriza. Só que um detalhe, por exemplo, a Ethereum, ela não é limitada. Ela já tem um projeto diferente. Então é muito importante você conhecer, antes de investir em qualquer cripto, você entender o projeto por detrás, beleza? Só que a segunda característica que eu acho uma das mais importantes do Bitcoin é o que nós chamamos de descentralização. O
que é descentralização? O Bitcoin, ele não tem intervenção, certo? Nem de Banco Central, nem de governo. Ele não tem intermediários, você não precisa de bancos para comprar, para vender ou para transferir um Bitcoin. Não carece de um banco central e não carece de governos, ele é totalmente descentralizado. E detalhe, nessas transações, nessas compras, nessas vendas, você também não pode identificar a pessoa do outro lado. E tudo isso ocorre devido ao quê? Ao que nós chamamos de uma rede chamada blockchain. Eu não vou entrar no mérito do blockchain aqui, senão o vídeo vai ficar gigante, mas de forma bastante resumida, o blockchain é uma rede de diversos computadores espalhados no mundo, e para que você consiga fazer uma única transação, uma única transferência, compra, venda, o que for de Bitcoin, essa sua transação precisa ser autenticada em diversos desses computadores ao redor do mundo. Ou seja, a gente já vai entrar mais na frente, mas isso é uma das características que dizem que a blockchain ela é inhackeável, porque alguém pode hackear um computador, mas as suas transações foram identificadas em diversos outros por essa malha de computadores. De novo, não vou entrar no mérito da blockchain, senão o vídeo vai ficar muito longo, dependendo de como for a adesão desse vídeo, eu posso pensar em fazer um vídeo da blockchain depois, beleza? Mas, Boni, por que é tão importante esse fato da descentralização e dessa falta de regulamentação da moeda, que muitos têm medo e o Boni gosta demais? Veja o seguinte, vou te dar um exemplo de dois países. China, acho que todo mundo conhece a China. A China, por lei, cada cidadão pode comprar no máximo $50 mil por ano. Você pode até pensar, pô, mas $50 mil é muito. É muito hoje, como eu sempre digo, você está investindo para 10, 15, 20, 30 anos, você vai ter muito mais do que isso. Só que não é o detalhe da quantia. O detalhe que eu marco aqui é o quê? A intervenção do governo. É o governo tendo controle sobre as pessoas, mantendo as pessoas sobre um regime da sua política interna. É o governo manipulador, é um governo controlador. Se te parece um exemplo muito extremista, a gente não precisa ir tão longe. Os nossos vizinhos da Argentina estão com um limite de compra de dólares de $200 mensais. Isso pode acontecer no Brasil? Não sei. Como eu sempre digo, eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer no futuro. Eu sempre me protejo do futuro. Então, esse, para mim, é uma das principais vantagens do Bitcoin. É ele realmente ser descentralizado e não regulado. É o estar fora de qualquer regime controlador. É o estar fora de qualquer intervenção governamental. Inclusive, tanto os cidadãos da China quanto os cidadãos da Argentina, com o Bitcoin, eles conseguem fugir destes limites. Terceira característica do Bitcoin é o seguinte: o mercado não fecha. Se você já investe, ou para quem já investe em bolsa de valores, sabe que a negociação de ações, ETFs ou o que seja, acontece em dias úteis, em horários comerciais, em horários de abertura da bolsa. No mercado de criptos não existe isso. O mercado fica aberto todos os dias, 24 horas por dia, incluindo domingos, feriados ou o que seja. Logicamente, você já tem que ter enviado um dinheiro para a corretora na qual você vai negociar essa moeda. Mas já puxando o gancho das corretoras, por onde é que você pode comprar ou vender as suas moedas? Não serão por pirâmides, não serão por pessoas te oferecendo 2, 3% de rentabilidade ao dia. Não é isso, gente. Você, quando vai comprar um Bitcoin, você vai comprar a moeda. Você diretamente vai comprar por onde? Por uma corretora. Muito parecido com as corretoras de valores que a gente já conhece, que operam ações, fundos imobiliários, ETFs ou o que seja, só que são corretoras específicas. Já vou falar um pouquinho mais para frente. Mas da mesma forma, você vai escolher a sua corretora, vai abrir conta na sua corretora, vai transferir reais para essa corretora, vai entrar nessa corretora e vai comprar ou vender a moeda pelo preço que está sendo negociado no momento no mercado. Muito parecido com o que a gente vê comprando ações, fundos imobiliários, etc, etc, etc. Não tem segredo algum. Só que um detalhe, lembra que eu falei que esse mercado de cripto não é regulado? Portanto, suas corretoras também não são
reguladas. É um risco? Lógico que é um risco. Por isso que você, ao querer comprar ou vender uma moeda dessa, precisa fazer por onde? Por corretoras consolidadas no mercado, que já tenham um nome, que já sejam muito utilizadas pelo restante do mercado. E existem algumas no Brasil, mas as que eu mais utilizo, tá? Bitcoin Trade, essa que eu utilizo principalmente, e a Mercado Bitcoin, são muito conhecidas no mercado. Então, resumindo tudo que a gente falou, Bitcoin é uma moeda digital, ponto. Ele tem características por não ser uma moeda fiduciária, ou seja, é quantidade limitada, tem essa característica da descentralização e dessa não regulamentação, não controle governamental. E para você comprar, você precisa abrir conta em uma corretora específica de criptomoedas, vai fazer uma transferência de dinheiro para essa conta, e aí você pode comprar ou vender este Bitcoin e vai ficar, por enquanto, lá na corretora com essas moedas, até porque você não consegue comprar ou vender algum produto, pelo menos até hoje, facilmente em qualquer lojinha da esquina, tá? Então simplesmente você vai comprar a moeda e vai deixar ela quietinha e vai ver a sua valorização ou desvalorização da cotação. E como eu falei da blockchain, dizem realmente que ela é inhackeável, justamente por essa malha de computadores espalhados pelo mundo inteiro, ou seja, ela é prova de hacker. E aí você pode comentar que já ouviu ou já viu alguma notícia de clientes que tiveram suas moedas perdidas dentro das suas corretoras. O que acontece? A blockchain em si, ela é inhackeável, mas por fora delas existem as corretoras. Como por fora? Sim, as negociações das moedas são feitas por essa rede, por essa malha chamada blockchain. Mas por fora estão as corretoras, elas não fazem parte do projeto blockchain. E isso, inclusive, é um dos motivos que você tem que tomar muito cuidado com qual corretora você vai utilizar para negociar as suas compras e vendas de Bitcoin. Não vá pegar qualquer empresinha que está começando, que você pode ter problema. E Bonnie, tem como nós nos protegermos dos hackers frente a essas corretoras? Sim, tem como você aumentar essa segurança. Como? Existe um conceito chamado de carteira virtual ou carteira digital. Cada carteira tem um número, uma chave, uma hash, uma chave. Imagine que fosse a sua casa, você não vai dar a sua chave para qualquer pessoa, não vai deixar a sua chave jogada na rua com o risco de alguém pegar aquela chave e entrar na sua casa. Então, cada carteira tem uma chave que você precisa guardar com muita segurança. Voltando, existem vários tipos de carteiras. A primeira é a carteira na própria corretora. Então, quando você cria uma conta na corretora, internamente lá você terá uma carteira com a sua chave. E essa chave que tem que ter muito cuidado, e é essa chave que os hackers tentam invadir as corretoras. Por isso, de novo, cuidado com a sua corretora. Mas existem outras carteiras mais seguras. Tem a carteira por aplicativo no celular. Existem aplicativos para o Android e para o iOS, que são carteiras virtuais que vão te dar uma segurança maior do que da corretora. Existem carteiras para computadores, existem carteiras físicas com hardware, tá? Um hardware físico, um aparelho, carteira virtual, que é muito mais seguro, porque você tira ele da internet, você desconecta, então não tem risco nenhum de um hacker invadir aquele aparelho desconectado. E a mais segura de todas é uma carteira papel. Sim, você imprime a chave num papel e pronto, guarda esses papéis em algum lugar. Logicamente, se alguém um dia perder esse papel, você vai perder as suas chaves. Não quero entrar no detalhe de cada carteira, também dependendo da adesão desse vídeo, eu posso fazer um segundo vídeo falando especificamente de carteiras. Eu não quero complicar, mas, de novo, resumindo para ficar muito simples. Primeira coisa, quer comprar Bitcoin? Você vai abrir conta em uma corretora consolidada. A que eu mais utilizo é a Bitcoin Trade. Vai fazer a transferência do TED, vai fazer uma TED, qualquer tipo de transferência para ela, e lá dentro você compra ou vende as suas moedas. É uma corretora já bastante consolidada e ela tem bastante controle de segurança, mas tenha em mente que sempre há o risco. Então, depois, se você quiser se aprofundar, a gente pode fazer um outro vídeo falando especificamente de carteiras, ou também você pode
e buscar esse tipo de informação na internet, que tem muita informação sobre carteiras para criptomoedas. E aí é o ponto onde eu sei que muita gente vai me questionar, mas Boni, vale a pena ter Bitcoin? Você tem Bitcoin? Então, se vale ou não vale a pena, tudo depende do seu objetivo. Eu não me canso de dizer isso nos meus vídeos. Qual é o objetivo daquele seu investimento? Pense a sua carteira como um time de futebol e o que esse ativo, qual é a função que esse ativo vai cumprir dentro desse time. Se você espera comprar, seja Bitcoin, Ethereum ou qualquer outro tipo de moeda para ganhar com a sua possível valorização, desculpa, não tenho como te dizer se essa moeda vai se desvalorizar ou se ela vai valorizar. Nada impede dela ir para R$200 mil, como nada impede dela voltar para R$10 mil. Sim, pode acontecer isso, ainda mais que as criptos são moedas, são ativos extremamente voláteis. Agora, se o seu objetivo com a moeda é algum tipo de proteção, que é o meu caso, proteção, sim, de novo, eu utilizo o Bitcoin como proteção de políticas monetárias, de qualquer controle governamental, justamente por ele não ser regulado. Para mim, a falta de regulamentação dele hoje é uma fortaleza. E hoje eu tenho 3% da minha carteira em criptos. E o que acontece? Por que 3%? Veja o seguinte, eu sempre prezo por não ser levado ao risco da ruína. Se por acaso as criptos um dia desaparecerem, eu vou perder o que da minha carteira? 3%. Mas, por outro lado, eu tenho 97% da minha carteira em outros ativos. Então, não serei levado ao risco da ruína e não serão esses 3% que me farão perder dinheiro. Lógico, a gente fica triste? Claro que fica, mas não chegarei ao risco da ruína. Por outro lado, se esses meus 3% da carteira crescerem mais 100%, se tornando 6% da minha carteira, fico super feliz também por ter ganho com essa valorização. E um detalhe, eu sempre falo de composição de carteira, se acontecer isso desse ativo sair dos 3% e passar para os 6% da minha carteira, o que eu faria? Eu venderia o excedente, como eu já fiz várias vezes com as criptos, e retornaria ele para os 3%, e esse montante que eu vendi, eu acabo distribuindo em outros ativos, sempre para não me exporem demasiado a qualquer tipo de ativo, tá bom? Então assim, de novo, se o teu foco é especulação, boa sorte, não tenho como te ajudar. Agora, se o seu foco é realmente ter uma proteção, e se faz sentido você ter essa pequena proteção na sua carteira, por que não? Mas vai de você entender se faz sentido essa proteção, essa cripto na sua carteira. E então assim, de novo, o Boni não sabe fazer vídeo curto. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar o que é o Bitcoin, quais são suas principais características e talvez vantagens, como você consegue de uma forma muito resumida comprar ou vender as suas moedas em uma corretora especializada e se pode ou não fazer sentido o Bitcoin para a sua carteira. Beleza? Não se esqueça de deixar aquele like, curtir, compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda demais, tá bom? Por aqui eu fico, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!